Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos novamente, minha gente, para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero ler aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 6, do 60 até o 68 por aí. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram. Quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar? E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se o meu Pai lhe não for, se por o meu Pai não lhe for concedido. Disse então muitos dos seus discípulos: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, depois que Jesus fez uma explanação de alguma coisa a respeito do pão da vida, a respeito dele, aí os discípulos ficaram assustados, olhando um para o outro. Nessa época, Jesus tinha muito mais de 12 discípulos. Pelo que eu sei, era média de 120. E a maior parte deles não aguentaram o discurso de Jesus e se escorregaram, se foram. Aí Jesus perguntou para os 12 que ficaram: e vocês vão querer ir embora também? E como o Pedrão era uma bênção, né? Ele era atrevido. Ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Entendeu? Quer dizer que Pedro, ele viu além da matéria. Tinha muita gente seguindo Jesus nessa época. Tinha aqueles que seguiam porque amavam Jesus, digamos que era desse grupo. E tinha aqueles que seguiam para ganhar cura, comida. E tinha outros que seguiam por curiosos, e tinha outros que seguiam para perseguir Jesus, entendeu? E nesse momento Jesus ficou apenas com os 12. Aí ele perguntou: vocês não querem ir embora também? Aí o Pedrão tomou a frente, né? Quem sabe se o Pedrão não tivesse tomado a frente, os outros teriam escorregado também. Aí Pedro disse: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Para quem iremos nós, né? Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então o apóstolo Pedro viu nessa hora em Jesus muito mais do que um milagreiro, do que um transformador de pães e de peixes. Que ele não estava seguindo Jesus para encher a barriga, entendeu? Para matar a sua fome. Ele já tinha acreditado na mensagem da vida eterna que Jesus vinha pregando. Embora lá na ocasião da crucificação ele vacilou quando ele negou Jesus, mas acontece que ele negou, mas ele se arrependeu, chorou e voltou.
Agora eu quero abrir um parênteses aqui, amigo. Você já chorou alguma vez quando você negou a Jesus? Ou você continuou dando risada? Então, Pedro já tinha visto que em Jesus havia vida, entendeu? Não era apenas essa vida material, havia vida eterna, vida futura, entendeu? E como Pedro disse, como o apóstolo Paulo disse, para mim o morrer é lucro, né? Para mim o morrer é lucro. Ele disse, estar aqui na terra me convém, mas se eu morrer eu vou ganhar muito mais, entendeu? Então Pedro já tinha visto em Jesus algo muito superior ao que muitos não tinham visto ainda. E o que eu quero dizer uma coisa, o nosso amigo, o nosso irmão Pedro, aquele tempo, pelo que sabemos, ele era analfabeto. Aquele tempo ele já tinha visto coisa que muitos sábios hoje não veem. Ou melhor, sábio não sabido. O sábio é aquele que vive hoje preparando o amanhã. Esses que têm muito estudo, conhecem muitas coisas da terra, eles são apenas sabidos, entendeu? Então naquela época, o Pedro já tinha visto além do muro, além do véu, além das estrelas, coisa que Jesus tinha trazido para mostrar para nós, entendeu? Ele viu, e ele confiou, e ele disse para quem? Porque não é para onde, ou para que lugar, para que iremos, é para quem. Nós temos que ir para uma pessoa, e isso Pedro viu, entendeu? Pedro viu isso, porque ele disse para quem iremos nós. E iria para um rei, para um sacerdote, para alguém? Não, ir para Jesus. Então ele disse, e nós não vamos retirar porque nós não temos para quem nós irmos, entendeu? Porque nós sabemos, né, que a Bíblia diz e nós sabemos que a vida sem Cristo é perdição, é morte, é inferno, é Hades. Lá na parábola do rico e Lázaro, que está em Mateus capítulo 16, 23, diz que o rico estando no Hades, em tormento, ele ergueu os olhos e olhou para Abraão e viu Lázaro no seio de Abraão, entendeu? Porque Lázaro era um cristão, ele cria em Deus, ele era pobrezinho, ele era mendigo. Aqui na terra ele era mendigo. Então riqueza aqui na terra, se não for para investir na obra de Deus, ela não vale nada. E o rico, ele tinha muito dinheiro, ele vivia esplêndida e regaladamente o tempo todo, entendeu? E o que valeu para ele? Agora eu te pergunto uma coisa, meu amigo. Bom, eu vou acrescentar uma coisa assim. Por exemplo, Pedro, ele morreu crucificado, entendeu? O rico não morreu crucificado. Pedro morreu crucificado. Agora ele pergunta, está em torno de 2000 anos. Onde está Pedro hoje? Onde está Pedro? Diga para mim. E onde está o rico? Pedro, pelo que eu sei, está nos braços do Pai, entendeu? Está no seio de Abraão, que Abraão ali estava representando Deus. Então Pedro, esteja onde estiver, ou dormindo ou acordado, ele está nos braços de Deus, entendeu? Agora eu te pergunto, e o rico, onde é que está? Tem uma denominação, uma seita por aí que diz que não existe eternidade no inferno, mas Jesus falou que existe, entendeu? E o rico tinha morrido e ele estava lá esperando o quê? Se ele não ia ganhar mais nada. Ele estava no Hades esperando o quê? Ele estava em chamas, estava em tormento. Ele estava passando calor e sede. E quanto tempo faz que esse rico está lá? Pelo que eu sei, desde o dia que ele foi para lá, ele está lá até agora. E o Lázaro, o que era mendigo aqui na terra, está lá, no seio de Abraão, e ele vai continuar. Então, muito mais interessa o cristão morrer crucificado aqui, queimado, entendeu? Degolado, enforcado, morrer no paredão por uma rajada de metralhadora. Muito mais interessa ele morrer dessa maneira do que ele viver regalado e esplendidamente o tempo todo aqui na terra, para depois ir lá para aquele lugar que o rico foi, entendeu? Porque o sofrimento do cristão aqui na terra, ele sendo
massacrado, ele sendo linchado, morto, é por alguns segundos, entendeu? Por um minutinho talvez, alguns minutos, entendeu? Mas e quando ele desce para lá, ele vai ficar quanto tempo? Quanto tempo ele vai ficar lá embaixo para ele descer lá? Nunca mais sai, de acordo com a Bíblia, nunca mais. Meu amigo, entrega a tua vida para Jesus hoje, peça a tua salvação para Ele, que a hora que você fechar o paletó aqui, como diz o ditado, você vai subir com Cristo, você vai para o seio de Abraão, você vai para os braços de Deus, tá? Se cuide, tá? Dê um like aí, compartilhe, comenta, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nós se encontramos lá no céu, tá?